Graça e paz, irmãos, tudo bem? Eu queria fazer uma chamada para a live de amanhã. Amanhã nós vamos fazer uma live. O irmão Alex vai participar e a live é sobre uma retrospectiva de 2021. Eu falei para o Alex separar alguns textos relacionados a exemplos de dedicação à palavra de Deus, de como os livros da Bíblia podem transformar a nossa vida. Exemplos, textos que falam de oração, de jejum. E eu também vou separar alguns textos. Eu não sei quais são os textos que ele vai separar, mas nós combinamos assim. O tema eu tenho que falar para ele qual que é, para ele separar os textos e meditar sobre isso. Mas eu não sei quais são os textos que ele vai usar. Ele também não sabe quais são os textos que eu vou usar. Mas nós sabemos o que vamos falar um para o outro. E na hora eu vou falar em cima dos textos dele, ele vai falar em cima dos meus textos, e a gente vai tentar fazer uma retrospectiva de 2021 para falar sobre coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos, sobre coisas que nós não deveríamos ter feito e fizemos, assuntos que nós devemos fazer agora, no início do ano, e que podem transformar a nossa vida completamente, para fazer do ano de 2022 não somente melhor que 2021, mas o melhor ano da vida. Eu sei que parece utopia isso, mas eu vou falar para vocês. Nessa época de crise mundial, por causa dessa doença no mundo, e essa crise que teve e ainda nós temos reflexos dela no mundo, foi a época que eu vivi mais feliz na vida. Não somente feliz, não que eu me sinta completo, eu me sinta completo. Eu não me sinto completo ainda, mas eu me sinto realizado. Deus, Ele proveu tudo o que eu precisava, não me deixou faltar nada. E nem no Japão, país de primeiro mundo, eu pude ter as coisas que eu tenho aqui e manifestar a palavra de Deus da mesma maneira que eu manifestei aqui. Sim, eu gravei vídeos no Japão, fiz um bom trabalho, poderia ter feito infinitamente melhor. Eu nunca me sinto satisfeito, mas aqui, nesse tempo, foi onde eu colhi os frutos de alguns trabalhos no Japão, algumas renúncias que eu fiz, e por ter me mantido fiel a Deus, principalmente em contaminação do corpo. Então, Deus mostrou que vale a pena servir a Ele. Mostrou para mim, eu já vejo isso na palavra de Deus, mas eu não tinha visto isso na prática da minha vida. Para mim foi muito importante isso, ter essa experiência com Deus. Então é possível sim, por mais que aconteçam coisas nesse mundo, 2022 vai acontecer mesmo, as coisas vão ficar piores, pessoas vão continuar morrendo, perturbadas, perturbantes. Mas se você colocar em prática as coisas que nós vamos falar na live e a proposta que nós vamos fazer, prática mesmo, perseverar, tomar uma atitude de compromisso, você pode fazer do ano de 2022 um ano que nunca teve igual na sua vida, mas vai precisar lutar. Essas coisas que nós vamos falar vai ser uma retrospectiva, e nesse processo nós vamos falar sobre saúde mental, saúde do corpo, detalhes simples que você pode aplicar na sua vida e que pode mudar a sua vida, te dar mais energia, mais força, disposição, alegria, para poder então receber do céu aquilo que verdadeiramente muda a nossa vida. Vocês sabem, eu acompanho muitos canais que falam de nutrição, de saúde. Não só acompanho, mas tento colocar em prática aquilo que eu consigo fazer. Vejo os resultados sim, mas como eu conheço a palavra de Deus, eu sei que por mais que você busque a super saúde, e deve buscar, e faça todas as coisas que são relacionadas à saúde, comida, bebida, exercício físico, dormir bem, estar de bem com a vida, fazer coisas libertadoras que nós precisamos fazer porque nós somos homens, ainda num corpo de carne e de sangue, temos hormônios,
e sofremos as consequências se nós negligenciarmos as leis do mundo, mesmo assim, a pessoa pode buscar tudo isso e não entender sobre a vida eterna. Não buscar a vida eterna. Porque tudo isso pode te prolongar a vida, te prolongar alguns anos com saúde, fazer você ter velhice, mas uma velhice saudável. E isso é importante. Lógico que é importante. Ninguém quer chegar aos 50, 60 anos e começar com os transtornos na saúde, gastar dinheiro no médico e nunca ter os seus problemas solucionados. Ninguém quer isso para a vida. Todo mundo quer ter saúde, mas nem todo mundo está disposto a fazer as coisas que são necessárias para ter saúde. Esse mundo aqui, o governante é Faraó. Esse mundo é um Egito. E ele vai te meter debaixo de escravidão. E já não é difícil de você entender isso que eu vou falar para vocês. Esse mundo aqui todo já foi manipulado para intoxicar o homem em todas as áreas. Intoxicar na mente, no corpo. O mundo faz propagandas enganosas, é muito pesado a mídia em cima de você, para você consumir porcarias, comer porcaria, beber porcaria o tempo todo, não dormir direito, ou seja, não limpa as porcarias que entram no seu corpo. E ainda que você dormisse corretamente, o seu corpo não dá conta de limpar tanta toxina mental, Wi-Fi, tanta porcaria. Intoxica a nossa mente, o nosso corpo, a gente fica mais velho mais rápido, né? Fica mais cansado, e o pouco de energia que a gente tem, a gente gasta em outras coisas. Fora as distrações que nós temos com a Netflix, você tem que saber aproveitar tudo. Os benefícios da internet, os benefícios da tecnologia, os benefícios da Netflix, você tem que ter sabedoria para saber aproveitar. Eu sei que tem pessoas que acham que ter Netflix em casa não tem benefício nenhum, mas tem sim. Tem filmes que você assiste que pode te acordar ali, fazer você lembrar da palavra de Deus e te dar te despertar, sabe? Para você ver algo que você não estava vendo, mas por causa daquelas imagens ou de alguma parábola que tem no filme, você pode falar, nossa, que exemplo formidável. É isso mesmo, entendi, através de um filme. Você não vai ficar dependente de filmes para entender a palavra de Deus, mas você deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E um dos últimos filmes que eu assisti, que para mim, até agora, foi um dos melhores que eu assisti, em todos os aspectos. Não só em questão de filmagem, fotografia, som, que eu gosto muito de analisar, mas a história, a parábola do filme, que tem que ser assistido com olhos espirituais, é Não Olhe Para Cima. Já assistiu esse filme? Se você não assistiu, procura na Netflix e assista hoje mesmo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse filme em um outro vídeo. Esse filme é espetacular. Esse filme, se você assistir ele com olhos evangelísticos, com olhos bíblicos, você consegue evangelizar pessoas com esse filme. Porque é exatamente, quase exatamente aquilo que a Bíblia fala que vai acontecer. E as pessoas não acreditam. E esse filme fala, um filme de ímpios, não foi um cristão que fez, mas parece que foi um cristão que disfarçou o evangelho naquelas coisas. Eu não vou falar aqui o filme não, em outro vídeo eu falo, mas o filme mostra o lixo da mídia, em todos os sentidos, das redes sociais, mostram como as pessoas estão contaminadas, perversas, como a mídia é manipuladora, cruel, terrível, maligna. E as pessoas já foram manipuladas, não acreditam que coisas ruins vão acontecer, ainda que se prove cientificamente. E eles vão sofrer as consequências de tudo isso. Se você já assistiu o filme, você está entendendo do que eu estou falando, né? Se você não assistiu, você não sabe do que eu estou falando. Eu não vou contar a história aqui, porque senão vai alongar. Vai alongar o vídeo, eu não quero alongar muito não. Então assista esse filme. Você vai ver que esse filme é um apocalipse ilustrado pela ótica ímpia. Tá? O que eu quis dizer com isso?
Ímpio, sabe quem é ímpio, né? Ímpio é aquele que pratica impiedade e que não sabe que está pecando e que pode ter o perdão de Deus por isso, sim. Nós éramos ímpios e como cristãos ainda podemos praticar impiedades, mas não devemos ser como antes, entendeu? Paulo trata essas realidades em sua carta. Ele fala para nascidos de novo, para pessoas que ele fala, nós já ressuscitamos com Cristo. Ele fala, por isso não andeis mais como outrora. E cita ali a lista de pecados. E ele fala, aquele que mente, não minta mais. Sabendo que sim, nós vamos continuar pecando em alguns aspectos, mas não pode ser como antes. Nós temos um sumo sacerdote no céu e podemos recorrer a ele. Então, isso é impiedade. Então, esse filme, pela ótica de pessoas ímpias, manifestou o Apocalipse para as pessoas. Porque eu vou falar para vocês, tem pessoas ímpias que não são tão ímpias ao ponto de merecer o lago de fogo. Vocês conhecem tudo que eu estou falando, né? Não precisa de eu contextualizar cada frase que eu falar. Tem muitos ímpios que, aos olhos de Deus, eles praticam coisas justas. Ainda que não creem no Senhor Jesus, ou porque não houve quem manifestasse a palavra de Deus corretamente para essas pessoas, porque tem pessoas que não acreditam porque não houve um evangelismo de verdade para a vida delas. Mas elas são pessoas que elas não praticam impiedade o tempo todo. Então elas vão ser julgadas no trono branco pela obra da consciência, pela lei da consciência e a obra que elas praticaram. Elas vão ser julgadas pela própria lei universal, ou a lei da cidade, a lei do país, né? E tem coisas que Deus inseriu na cabeça do homem, que o homem não precisa necessariamente conhecer toda a lei de Deus para saber que é errado. Como derramamento de sangue, roubar, adulterar. Deus vai julgar muitas nações através do que está aí na própria lei. Entendeu? Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Deus tem como julgar aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. E tem pessoas que vão ser absolvidas no grande trono branco, depois do milênio. Fora isso, tem pessoas que vão passar dessa vida para o reino milenar de Cristo. E vão entrar nas nações. Ou seja, tem pessoas que estão acordadas, não acordadas como o povo de Deus, como as duas testemunhas do Senhor no caso. Não nesse sentido, mas no sentido de entenderem que tem algo no mundo acontecendo de errado. Tem algo no mundo, tem muitas coisas acontecendo de errado. E que o homem, ele caminha para o abismo. Cientistas já falam que esse mundo não vai durar mais 50 anos. E tem pessoas planejando coisas para 30 anos, 40 anos. Falando já, cientistas estudando, falando que o homem está matando a Terra para construir o seu mundo tecnológico. E eles não estão estudando a Bíblia para entender isso. Eles estão mais despertos. Então, parece que são pessoas assim que fizeram esse filme. Porque eles mostram com clareza o que a mídia e as redes sociais fazem com a cabeça do homem. Envolvendo tudo, programas, todas as redes sociais. E é assim que eu vejo que Satanás contaminou o homem, intoxicou o homem e fez tudo isso para que o homem não ouça a palavra de Deus e não acredite nem nos seus próprios cientistas. Então é um filme bom de se assistir. A NASA vai estar nesse filme aí, não tem como ela não estar, né? Ela vai estar ali fazendo o seu papel. A gente sabe que é um papel de ridículo, né? De mentira. Mas o filme não vai focar na NASA, não vai focar em nada disso. Pelo contrário, ele vai ridicularizar algumas coisas da NASA. Mas é um filme bom de se assistir, você não vai perder tempo nenhum. Quem trabalha nesse filme é Leonardo DiCaprio. Eu já gostava dele porque ele trabalha muito bem. E uma mulher que eu esqueci o nome dela também, uma mulher bela. Os dois trabalham muito bem, mas o Leonardo DiCaprio, o cara trabalha demais, né? Mas o que importa mesmo no filme é a história. Qualquer um outro que trabalhasse ali, talvez desenvolveria um papel semelhante ao dele ou até melhor.
porque a história do filme é que é legal. Os contrastes de cena, sabe? Tira muito clichê do que você tem visto no cinema. Então é um filme agradável de se assistir. E eu vou falar a verdade, em vários momentos você vai dar risada. Não tem como não rir. O filme, ele é divertido de assistir. Você vai se pegar rindo em vários momentos. Em outros momentos, refletindo, pensando, lembrando da Bíblia. Então assista esse filme aí, tá bom? Eu não sei nem porque eu vim parar nesse assunto do filme, mas tá aí, fica de indicação. Então, mais uma chamada para a live de amanhã. E se você estiver assistindo esse vídeo aqui em outro momento, talvez o link da live já vai estar aí na descrição. É só você acompanhar a live. Tá bom? Se você assistiu o filme, pode comentar aí o que você achou do filme. Eu gostei muito. Eu considero ele um dos melhores filmes, não somente de 2021, mas o melhor filme que eu assisti até hoje. Nesse sentido de servir de parábola pra gente. Tem outros filmes que eu gostei bastante, mas esse me chamou muita atenção. E eu quero assistir ele uma segunda vez para tratar esse assunto com mais propriedade. Então é isso, irmãos. Gravei um videozinho curto aí pra vocês, simples, para fazer a chamada de amanhã e para falar isso daqui que eu queria falar. Tá bom? Um abraço então, Deus abençoe, feliz ano novo para vocês e vamos fazer uma retrospectiva. Fiz um outro vídeo chamada também, falei outras coisas, se quiser assistir, vou relacionar aí um com o outro, tá? Fiquem na paz então, Deus abençoe.